Olá, bem-vindos ao Quality Hub Podcast. Este é o podcast da Inova Quality Hub, a incubadora do Instituto Português da Qualidade, onde conversamos com empreendedores, mentores e especialistas que estão a impulsionar a inovação, a tecnologia e a transformação empresarial em Portugal. Eu sou a Paula Pires e vou acompanhar-vos ao longo destas conversas sobre empreendedorismo, crescimento, inovação e o papel da qualidade na construção de projetos mais sólidos, competitivos e sustentáveis. Hoje tenho o prazer de receber a Florbela Barão da Silva, fundadora da Viewpoint PR, uma consultora de comunicação e relações públicas que apoia PMEs a construírem a sua presença nos mídias, a gerirem a sua narrativa e a comunicarem com mais impacto. Com mais de 25 anos de experiência em comunicação estratégica, a Florbela criou a sua própria marca com uma ideia muito clara. Confiança é a nova moeda. Florbela, bem-vinda. Obrigada pelo convite de estar aqui. Peço para começares por te apresentares, diz-nos quem és, de onde vens e qual o teu percurso para chegares aqui. Então, sou almadense, sempre vivi no concelho de Almada. Tenho um percurso académico sempre na área das ciências sociais, humanísticas, como se dizia no secundário. Depois tirei curso em Sociologia, mas eu sempre tive um gostinho especial pela área da comunicação e ramifiquei ali na Sociologia da Comunicação e depois fiz uma tese de licenciatura na área sobre rádio. E, portanto, já foi nascendo ali o meu gosto, foi-se desenvolvendo. E depois tive oportunidades de ir estagiar numa empresa de comunicação, que foi a primeira agência onde estive, e percebi que era muito a minha praia. E depois o meu percurso foi sempre na área da prestação de serviços. Portanto, estive em agências, o que se chamam as agências de comunicação, empresas que prestam serviços a empresas multinacionais, nacionais, organismos públicos também, partidos, portanto, uma série, vastidão de empresas, onde eu estive ao longo de 20 anos e onde desenvolvi o meu percurso profissional. Fui tirando algumas formações contínuas e há cerca de 8, 9 anos resolvi criar o meu próprio negócio e sou uma empresária em nome individual, que é uma das das formas mais básicas de criar um negócio, é ser empresária em nome individual. Portanto, é uma forma mais simples, é que conto comigo, me, myself and I. Eu digo, não tenho uma consultora de comunicação, eu sou a consultora de comunicação, ou a agente de comunicação, já não trabalho no modelo da empresa, como trabalhei por conta de outros, criei o meu negócio, o meu emprego, e pronto, e depois passei a trabalhar, vai fazer para o ano 10 anos que estou neste percurso. Vamos então falar da Viewpoint PR, comunicação, relações públicas, media relations, gestão de redes sociais, eventos, são serviços que muitas empresas consideram acessórios, por vezes. Para quem nos ouve e que ainda não deu prioridade à comunicação no seu negócio, peço-te que expliques porque é que isto é um erro. O que é que a Viewpoint PR e o que é Viewpoint PR e que problema concreto resolve para as organizações? Então, eu criei a marca Viewpoint PR, de Public Relations, tudo bem, mas é mais fácil dizer assim, claro. Pronto, é uma marca pessoal que eu criei no âmbito de um programa de formação que fiz em Almada, no Nova Almada Velha, que era o programa de apoio ao empreendedorismo, e tive que criar uma marca e abracei-a até hoje. Isso não invalida que eu crie uma marca mais pessoal, ainda que tenha o meu nome, podia ser a Florbela Silva Consultadoria, mas a Viewpoint tem a ver um bocadinho com o propósito e com aquilo que eu faço na área da prestação de serviços de comunicação e relações públicas. Para muitas pessoas as relações públicas é assim um bocadinho um território desconhecido, mas no mundo da comunicação nós costumamos dividir, ou é dividida em publicidade, que não é o que eu faço, marketing, que também não é o que eu faço, e relações públicas, que é um ramo da comunicação que trabalha com vários públicos no âmbito de relação da comunicação interpessoal com vários públicos e de organizar essa comunicação.
E foi aí que eu me desenvolvi. E, portanto, mas costumamos dizer de uma forma mais lata, comunicação. E aquilo que eu sou é uma intermediária, uma influenciadora. Sou uma intermediária entre as empresas, os meus clientes, e o público que lhes interessa, que é o público em geral. Podem ser os stakeholders, podem ser a comunicação social. E eu faço essa ponte entre as empresas e a comunicação social. Ser acessório não é acessório porque todas as empresas dão importância, ou deveriam dar importância à comunicação. A comunicação é uma área de suporte que deve estar em comunicação direta com o centro de decisão. Daí deve ser um apoio, um serviço de apoio à administração, à direção-geral, porque é importante para tomar decisões. Está relacionado. Eu trabalho com valores que são um bocadinho difíceis de qualificar, intangíveis, que é a relevância de uma empresa ou de uma PME, a sua reputação, que são coisas que levam tempo a construir, a trabalhar. E, portanto, quem não dá valor a esses valores, que são os valores da empresa, eu sou quase como uma guardiã da marca e desses valores da empresa. Às vezes, uma pessoa, por exemplo, pode ser um apoio, uma extensão de um departamento de marketing, de um departamento de publicidade, como da administração, que precisa ter alguém que está sempre com o foco no que é o propósito e os valores da empresa, porque eles no dia-a-dia perdem esse foco. Eu, quando sou contratada, recebo um briefing e vou entrando no mundo dessa empresa. Claro que vou trabalhando, não só uma empresa, mas várias, que é os clientes que eu for tendo, e tentando conhecer. Não sou especialista na área deles, do setor da atividade da empresa, mas vou tentar perceber, junto deles, no início faço uma auditoria para perceber melhor, conhecer melhor o território deles, da marca, dos valores da empresa, para depois ser um pouco essa guardiã de quando eu tenho que transmitir informações à imprensa, por exemplo, ou os conteúdos para o site, eu saber quais são os valores que estão na base e aquilo que é a estratégia da empresa. Pode já existir ou eu ajudo a trabalhar a estratégia. Por isso, acessório, na perspectiva interna de algumas empresas, no modelo mais antigo, se calhar viam como um custo, mas não é acessório, é suporte, é um suporte que é essencial. Há serviços de suporte de uma empresa, departamento financeiro, e os serviços de comunicação, relações públicas são tão importantes como recursos humanos, portanto são o que dá suporte à empresa. A empresa é feita de pessoas, de equipas, e eu sou mais um elemento dessa equipa, como se fosse uma orquestra. Estamos na Inova Quality Hub, incubadora do Instituto Português da Qualidade. A Viewpoint PR cruza áreas que são as estratégicas para qualquer organização, comunicação, reputação e confiança, e que se articulam diretamente com os valores de qualidade que o IPQ representa. Como é que a Viewpoint PR se relaciona com o conceito de qualidade que o IPQ representa? Esse foi um dos motivos que me fez vir para a Inova. Acho que fui uma das primeiras residentes na incubadora desde o início. Ouvi falar. Eu fui residente noutra incubadora, no Conselho de Almada, e depois ouvi falar do Inova e quis conhecer e apresentei a minha proposta de candidatura sem ter a certeza se faria sentido. Porque estou neste processo de continuo de estar a aprender e ter noção também que uma marca está em crescimento, que ainda estou a trabalhar num projeto que pode envolver só a mim como outras pessoas, e por isso, e depois o que despertou foi precisamente a questão também da qualidade, porque me fui apercebendo ao longo de 8, 9 anos a trabalhar como empresária em nome individual de algumas dificuldades que vamos tendo, dores de crescimento e questões que vão acontecendo na relação com os clientes, como necessidade de melhorar alguns processos, alguns sistemas e de criar aqui uma relação cada vez mais profissional, embora eu tenha sempre trabalhado na área de prestação de serviços profissionais, mas é necessário adaptarmos também à nova realidade. E daí o apoio que tenho tido no Quality Hub desde Legal Hour. Já tive 2 ou 3 sessões,
mentoria. Na área da comunicação, embora eu trabalhe na área da comunicação, mas também é importante, eu também sou uma marca, eu trabalho marcas e empresas, mas também sou uma marca e preciso também trabalhá-la. E às vezes estou tão focada nos outros, da mesma forma que os outros precisam de mim, eu também preciso de um olhar externo, e é essa a diferença, é ter um olhar externo de alguém com experiência, e já tive a oportunidade de falarem comigo e até de falarmos, ver quais são os desafios que eu tenho, se eu quero ser vista como uma agência de comunicação com o nome, se calhar, se eu quero ser vista como uma consultora de comunicação, poderia rever aqui as questões de marca. Já mudei o branding 2 vezes. Há questões que eu tenho que desenvolver para também ter relevância, porque também a minha marca tem que ter relevância. Também tenho o projeto de desenvolver um podcast numa área que é a minha paixão, que acho que vamos também falar sobre isso. Mas a questão da qualidade está presente, porque eu tenho saber gerir como se fosse quase uma empresa, também a minha marca, e para prestar um bom serviço aos clientes, de ter um contrato, como eu trabalho num modelo que é colaborativo, eu tenho que ter um contrato de colaboração. Eu não tinha isso também presente, fazia propostas, o cliente aceitava, e é importante ter esses processos e documentos, fazer o diagnóstico, ter um método, que embora eu trabalhasse de acordo com aquilo que fui aprendendo nas empresas por onde passei, mas eu tenho que ter o meu próprio método, e é nisso que também estou a trabalhar com os clientes, processos próprios, que é isso também que me pode diferenciar. Aquilo que as pessoas podem ter diferente, cada pessoa tem o seu propósito, cada marca, cada projeto. E a minha experiência, o conhecimento, técnica, mais a forma como eu me relaciono com as pessoas, a empatia, vão fazer de mim uma pessoa única. Portanto, quem trabalhar comigo vai ter o conhecimento, quer dizer, a gente adquire, e a técnica. Mas depois eu tenho que trabalhar também com base em tomar decisões. Comunicação tem a ver com tomar decisões, sabermos tomar decisões e ajudar os clientes a tomar decisões. Vamos comunicar com a imprensa, o que é que vamos comunicar? Quer dizer, algo que vai ficar público. E é preciso ponderar a estratégia e tem que se tomar decisões. O erro faz parte. E é pensar nesse caminho que as pessoas vão ter que confiar em nós para tomar decisões. E, portanto, isso também ter um processo. Embora possa haver erros, como em tudo, porque falamos de questões intangíveis, eu estou ali também para ajudar, como eu já disse, a manter o foco. Sou uma guardiã da relevância e da reputação da empresa. E sou uma pessoa que tem uma visão externa da comunicação, estou por fora, porque as pessoas estão viciadas no seu ambiente, não valorizam, também tento perceberem que é muito importante a questão da comunicação, e por isso eu pensei, escolhi o nome Viewpoint, que é como se estivesse no cume de uma montanha e a ver a empresa um pouco ao longe, com distância. Eu consigo estar a olhar para o vale e vejo o mercado onde ela está, vejo toda a envolvente, a comunidade, os stakeholders, e vou conhecendo, claro que isto não é tudo do início, e vou tentando conhecer o setor de atividade onde está inserida. Eu tenho trabalhado essencialmente um setor onde fui criando aqui um nicho, trabalho vários setores de atividade, mas tenho vindo a estreitar na área dos serviços jurídicos, ou seja, sociedades de advogados, que tenho, como eu disse, também um modelo colaborativo. Eu colaboro com as empresas que me contratam e eu sou a verdadeira colaboradora. Não, nas empresas trabalham trabalhadores ou funcionários. Há uma palavra que quando vejo num site de uma empresa ou num documento de uma apresentação que eu aconselho sempre a mudar é colaboradores, não são colaboradores. Colaboradora sou eu, que sou externa, eu colaboro. E também tenho pessoas que colaboram comigo, portanto, por isso é que eu digo que é um modelo colaborativo. De dentro para fora e de fora para dentro. Eu colaboro com empresas e tenho pessoas também que colaboram comigo, dependendo do projeto, ou então eu colaboro com empresas de comunicação, as tais agências de comunicação que me contratam para também terem um reforço das equipas. E aí sou mais uma colaboradora para prestar serviços ao cliente final, que é o cliente deles. Flor Bela, tens estado presente em vários talks sobre mulheres e empreendedorismo no feminino e costumas dar de destaque e apoio a outras mulheres empreendedoras. Porquê é que este tema é tão importante para ti? Isso vem de um lugar muito pessoal ou profundo que tenho vindo a perceber, de autoconhecimento também. Nós
temos a nossa vida pessoal que está intrincada na nossa vida profissional. Eu sempre desenvolvi um gosto especial em trabalhar com mulheres, porque também tenho um propósito com as empresas, que é de literacia mediática, de os ensinar a saber a falar com um jornalista, a saber responder, e por isso fui-me apercebendo que muitas mulheres com quem eu trabalhava nas empresas retraem. Não queriam tanto assim, escrever artigos de opinião, porque vão estar expostas, ou falar em público, ou dar entrevistas, davam sempre a oportunidade ao colega, e pensam sempre não ponderam muito mais. Por um lado é bom ponderar, a comunicação não tem que a gente trabalha muito com a coisa imediata, mas também ponderar, mas há aqui a questão de tomar decisões e tem que se ir para a frente, se nós queremos ser vistas, e a opinião daquela pessoa pode ser muito importante, e portanto percebi que havia aqui esse constrangimento. E então comecei a ter vontade de trabalhar mais também para as ajudar a estar presentes, e isso tem a ver também com algo que me interessa de uma forma transversal, que é a subrepresentação das mulheres em vários setores, e na comunicação e nas empresas, e em vários setores. Na comunicação estão muito presentes, por exemplo, no jornalismo, mas depois em cargos de decisão não. Eu fiz a minha tese não é de licenciatura, de dissertação de mestrado, precisamente sobre a questão da representatividade das mulheres nos espaços de opinião escrita, e também sou autora de 2 livros sobre biografias de mulheres, de Almada e de Beja, porque acho muito importante dar essa visibilidade, dar-lhes palco, dar-lhes voz, porque percebi que havia esse gap. Portanto, da mesma forma como os homens que não pensam tanto em vou falar, é preciso, pensam muito naquilo que querem alcançar, e a mulher acha que vai ser avaliada pelo que já fez. Não achas que são mais julgadas do que os homens? E são mais julgadas, mas também tem esse preconceito, também temos que ser nós a mudar. Tirar esse vou ser preconceito. julgada, vou ser avaliada fisicamente pelo meu aspecto, portanto, falar em público é pelo que eu vou dizer, mas pelo meu aspecto, porque comunicação 80% é imagem, e pelo que vou dizer, depois vai ser escrutinado, e às vezes as coisas não têm que ser assim. É importante dar a nossa opinião, dar o nosso toque pessoal, porque cada um tem uma história a contar. Parece um bocadinho lá para Alice, mas cada pessoa tem a sua história, tem a sua visão. E eu acho que nos meios e na opinião e nas empresas ainda falta um bocadinho também dessa participação feminina, e sem acusações de nenhum âmbito. É mesmo necessário é pensar onde é que eu me quero projetar, como é que eu quero ser vista, e depois trabalhar nisso. E então trabalhar com mulheres, para mim, na área da comunicação é um gosto. Daí tenho feito algumas palestras. Sou colunista no Almada Online, e escolhi o tema precisamente de falar sobre mulheres de Almada, porque também foi para dar voz a mulheres no Conselho, tentar perceber de que forma é que o meio envolvente define ou molda depois a forma como as mulheres podem ser nas artes, na política, de que forma é que este meio em que nós vivemos nos pode definir, moldar, e pronto, e no fundo é dar essa visibilidade que ainda não existe tanto como nos homens, mas que as mulheres têm que conquistar. Nós vimos de um lugar ainda ainda ontem estava a preparar uma palestra, é mais uma tertúlia literária onde vou participar no sábado, e estava a lembrar-me, vou falar sobre as mulheres e a arte, e a criatividade, e pensar que as mulheres, com as leis que vinham do século XIX, as mulheres não podiam ter escritos públicos, não podiam escrever. Portanto, claro que as mulheres escreviam e sempre escreveram, e havia várias formas de contornar. Podiam ter uma espécie de um padrinho ou alguém que dava a cara, mas a mulher tornava-se pública, e isso era uma coisa que era muito julgada. Podia ser julgado de uma forma muito... A mulher agora é pública, não está no seu recato. Portanto, ela esteve vedada muito tempo, então isto leva algum tempo. Claro que eu acho que já não nos revemos nisso, mas
essa exposição, esse julgamento, e achar, olha que coragem que ela teve, mas nem sempre podem achar, olha que lata, olha que arrogância, e temos que ter essa, aparecer, falar, é uma questão de nós nos posicionarmos. Flor Bela, quero fazer-te uma pergunta mais direta. Criar o teu próprio emprego, construir uma marca pessoal, gerir clientes e projetos em simultâneo sem as estruturas de uma grande empresa, essa é uma realidade muito exigente para qualquer empreendedor. Como é que geres a pressão de ser empreendedora, a solo, com toda a responsabilidade concentrada numa pessoa e continuar a acreditar no projeto? Não vou dizer que é fácil, tem os seus desafios, tem fases, há uma fase inicial que não é logo mesmo no início se não houver motivação também, e estamos a acreditar e avançamos. Ali 1 ano ou 2 depois houve algumas necessidades, o terceiro ano costuma-se dizer, algumas dores de crescimento que acontecem. É preciso ter alguma disciplina e autoconhecimento, percebemos também como é que nós somos, e perceber também que no início teremos que fazer muitas coisas. Por isso é que eu tento ter, sempre falei na formação contínua, estou sempre a ter formação em literacia financeira, em questões fiscais, em questões... o IAPMEI promove também muitas iniciativas nesse sentido, tento participar no máximo que eu consigo. Agora com o advento da inteligência artificial, participei agora também na formação que o IPQ proporcionou, porque nós temos de nos estar sempre a atualizar, e depois para os clientes eu tenho que também prestar a parte da contabilidade, podia ter subcontratado, mas neste modelo mais simples, como empresário em nome individual, não é necessário. Tenho que pensar também na divulgação da minha própria marca, da Viewpoint, onde é que quero estar presente, onde é que alimentar um pouco as redes sociais, mas em Casa de Ferreiros, Pedro de Pau. E aquilo que é mais importante é manter a qualidade para os clientes que tenho, manter os clientes e os projetos e conquistar novos clientes. Portanto, tenho que estar sempre neste processo de ser comercial, ser criativa. Esse é o grande desafio, é estar aqui um bocadinho em dois papéis. Porque em muitas empresas, ou mesmo há pessoas que trabalham só como comercial, só como criativo. Eu tenho que juntar essas duas valências. E isso às vezes é um desafio, porque estou a pensar na parte criativa, mas estou como preocupada porque algum aspecto com o cliente pode estar a correr menos bem, tenho que fazer uma proposta, um pitch para um novo cliente, e às vezes estamos aqui nesta luta interna. E aquilo que eu trabalho e que é importante é ter uma metodologia, um método próprio, que esse é o meu grande desafio. Se calhar, há dias que eu tenho que estar dedicada à parte criativa, não posso estar a pensar em novos clientes, por mais preocupada que esteja em garantir a questão financeira, que é importante. Outros dias é dedicado a enviar as faturas, quase como se fosse uma empresa, mas eu não sou uma micro, sou uma nano ou uni, sou empresária em nome individual. Portanto, são esses desafios. Também tenho algumas coisas boas, alguma flexibilidade, alguma liberdade, que eu pensei que ia ser muito mais. Portanto, não aconselho a ninguém a pensar que vai ter liberdade. Pode ter liberdade, quer dizer, não trabalho naquela hora, mas tenho que trabalhar mais tarde, porque a responsabilidade é minha e o serviço vai ter que aparecer. Mas sinto muito essas dificuldades às vezes em perceber quais são também as minhas necessidades como profissional. E uma coisa que uma residente aqui também do Inova me disse, pronto, também é bom trocar, o facto de estar aqui também é importante, porque eu não gosto de estar sozinha, quer dizer, trabalho sozinha, mas assim tenho outras pessoas com quem estar e trocarmos impressões. E ela dizia, devias marcar reuniões contigo própria. Eu faço isso, marco à sexta-feira ou à segunda-feira, tenho reuniões comigo própria para me organizar o trabalho. Porque eu sempre tive aquela dedicação, sou muito dedicada, às vezes sou workaholic, o trabalho para o cliente estar primeiro, mas para o trabalho do cliente estar feito, há um trabalho que é feito para mim, para depois as coisas poderem sair, que é o planeamento, que é olhar para as coisas, e portanto há dias que eu tenho que estar dedicada a planear o meu trabalho, que implicitamente está relacionado com o deles. Portanto, a parte de estratégia tem a ver com
criar diagnóstico, como é que está, ou mesmo quando que termina uma colaboração, que às vezes também trabalho de projetos pontuais, para eventos, para apoio a uma editora numa feira, agora, por exemplo, a Feira do Livro, dei apoio a uma editora, pode ser pontual. Depois tem que fazer o relatório, e que é um diagnóstico também, o que é que correu bem, o que é que correu mal, os resultados, o que é que saiu na imprensa, as presenças que existiram. Esse diagnóstico vai-me permitir depois, quando a empresa me voltar a contactar, eu lembrarmos e falarmos, olha, naquela altura aquilo correu menos bem, pode ser por minha causa, ou não é aqui julgar ninguém, mas é percebermos onde é que devemos apostar, onde é que devemos melhorar, onde é que não vale a pena insistir, pôr todos os cartuchos e ter o eyes on the prize, que é ter os olhos no objetivo final. E é isso que eu tenho que também, quando estou a trabalhar com os clientes, não me perder ali pelos... Os obstáculos vão sempre existir, mas é olharmos para o objetivo final, e é esse o meu compromisso. O mercado de comunicação em Portugal está cada vez mais fragmentado. Há freelancers, agências grandes, plataformas digitais. O que é que a Viewpoint PR faz de forma diferente para se posicionar e ser escolhida? Agora também já estou um bocadinho, até com a formação que fui tendo aqui também de comunicação, pronto, eu já criei uma network, tenho alguns contactos que fui fazendo ao longo de quase 30 anos de profissão e como profissional, então vou conhecendo pessoas no mercado que se vão lembrando de mim. O facto de eu também fazer a comunicação, pronto, para já conheço pessoas que me vão recomendando, que se lembram de mim. Vou estando atenta ao meu setor, o setor jurídico das sociedades de comunicação, ao que se passa. Esse é onde eu invisto o meu conhecimento e atenção, porque quanto mais trabalhar nesse setor, mais posso ajudar depois outras empresas. Percebi que isso também é importante, porque se depois estiver a trabalhar só para uma empresa num setor muito específico, não tenho depois outros learnings que possa tirar com outras e trabalhar, contactar os jornalistas sempre mais dessa área. E promover um pouco o meu trabalho através também de artigos de opinião que vou publicando. É uma forma de dar a conhecer e divulgando aquilo que faço também com os clientes, pedindo-lhes autorização. E, portanto, as pessoas passam também, quem nos conhece ou já nos vai conhecendo a forma como nós trabalhamos, a experiência, a empatia. Acho que quero que me vejam como alguém da equipa deles, e é isso que eu sou. Às vezes é difícil definir onde é que está essa fronteira, porque por um lado eu sou da equipa, mas de uma equipa externa. Pode haver esse suporte interno e o suporte externo. Não sou funcionária da empresa, sou uma colaboradora. Mas o mercado da comunicação e este mercado das relações públicas mudou bastante, há um debate até para qual será o futuro, e isso também é algo que me preocupa e gostava que houvesse mais debates, porque se fala muito na questão, o marketing ganhou isto, vai havendo aqui nestes 3 setores ou áreas, disciplinas da comunicação, sempre parece como se fosse um gráfico, vai subindo e descendo. Houve uma altura que era a publicidade, a ascensão da publicidade e o declínio das relações públicas, o marketing andava ali pelo meio. As relações públicas houve a ascensão e o declínio da publicidade, e agora sinto que houve uma inversão. O marketing emergiu, que esteve sempre ali muito sossegadinho, e agora fala-se muito do marketing, por causa do marketing digital, mas o marketing é o marketing, nunca deixou de ser marketing, não é porque é digital, mudou os canais, mas a forma de atuar é sempre a mesma. E ganhou ali uma projeção, e um grande problema que passou a existir é porque as pessoas passaram a não ter quase que intermediários, as empresas passaram a comunicar diretamente com os consumidores. E as relações públicas, as marcas comunicam com os seus públicos, mas é preciso haver um profissional, porque há sempre a noção que qualquer pessoa percebe de comunicação e daí tem que haver nós temos um código deontológico que devemos seguir, como os jornalistas, uma profissão que também tem o seu código deontológico. Nós temos que conhecer o dos outros, com quem trabalhamos, os jornalistas, que eu respeito bastante. Mas pronto, isto está tudo, o nosso trabalho depende também muito do panorama dos média, que está muito mal.
está a haver um encolhimento, cada vez há menos meios, e as empresas, havia empresas grandes de comunicação que perderam um pouco de peso, ou pode haver ali um top 3, top 5, mas passou a haver muita gente a trabalhar também de forma individual. Havia um preconceito das empresas com trabalhadores freelancer ou consultores de comunicação independentes, mas o mercado está mais maduro e também habituou-se, porque isso é uma coisa que já acontecia. Notei há uns anos, por exemplo, o mercado em Inglaterra trabalhavam muito facilmente uma empresa com um colaborador freelancer, e aqui em Portugal achavam que isso não dignificava uma empresa, tinha que trabalhar depois com uma empresa de comunicação, porque era a reputação deles, e isso não tem nada a ver. O que interessa são os profissionais. Um profissional pode dar o mesmo serviço que uma empresa de comunicação, porque vai-lhe ser sempre atribuído uma pessoa para trabalhar, não vai estar a empresa toda a trabalhar para aquele cliente. E houve uma grande fragmentação nesse sentido. Claro que depois não pode haver tanto controle, pessoas que trabalham melhores, outras piores, mas vai havendo cada vez mais desconhecimento das empresas, tal como dos consumidores, e, portanto, vão sendo cada vez mais exigentes. E, portanto, é difícil uma pessoa que não seja bom profissional ficar muito tempo. Eu acho também, quase ao fim de 30 anos e agora a trabalhar 10 anos, tenho mantido, as pessoas reconhecem-me como boa profissional. Pode haver projetos que resultam menos bem, projetos que são difíceis, mas estamos aqui para os abraçar e para acreditar no propósito que as empresas têm, e eu gosto muito de ser essa guardiã dos valores das empresas. Flor Bela, tens, como disseste há pouco, quase 30 anos de experiência e um portfólio diversificado, uma marca consolidada. Qual é a próxima fase do projeto? Para onde queres levar este projeto daqui? Sei lá, tens alguma 5 anos, 10 anos, imaginas? Sim, ainda me imagina trabalhar por mais uns anos. Eu não afasto neste momento qualquer hipótese de voltar a trabalhar por conta de outrem. Aquilo que eu gostava era ter um modelo híbrido, de poder trabalhar, se calhar, colaborar um part-time com uma empresa, mas continuar sempre com o projeto da Viewpoint, que pode mudar de nome, pode ser com o meu nome, com uma marca mais para a área da consultoria em termos estratégicos, e depois para a parte mais da assessoria de imprensa, continuar com a Viewpoint PR. Portanto, queria conseguir que as empresas apostem mais na sua estratégia, e depois ter a Viewpoint para a parte da implementação de projetos, pode ser com a estratégia definida por mim, com a empresa. Eu não posso fazer nada sozinha, ou então a estratégia que a empresa tiver. Mas tenho que apostar em formas também de estar... De estar evidente, e também não posso deixar de fazer coisas que me dão prazer e que têm a ver também com o meu propósito e com as causas que eu abraço, que é a questão, como eu falei, das mulheres e a literacia na área da comunicação e literacia mediática. E, portanto, gostaria muito de criar um podcast para mulheres e sobre inovação. Portanto, mulheres no setor da inovação. Perceber também o que é que elas trazem, dar-lhes visibilidade. Não vai sempre ser diferente uma mulher de uma para outra, portanto, isto é só por uma questão também de visibilidade. Como os homens têm tido visibilidade, e bem, e fazem muito bem, então também vamos nós procurar esse espaço de visibilidade que está aí, e há mulheres que fazem coisas incríveis, e que às vezes não estamos tão atentos, ou elas também estão tão ocupadas que também não tiveram esse tempo. Então é preciso nós termos tempo para nós, marcarmos tempo para nós, para nos promovermos e para fazer ter essa reunião connosco. O que é que nós queremos ser, quais são as necessidades? Eu tive uma fase muito intensa este ano a trabalhar com os clientes, angariar clientes novos, manter os que tenho. Uns vêm, outros podem... Por acaso tenho tido uma taxa de fidelização muito, muito positiva com clientes que tive ao longo deste período, mas há ciclos, há fases, e às vezes uns vão saindo, chegou um tipo de maturidade, ou a empresa não quis acompanhar essa maturidade que estava a chegar, e vêm outros.
E eu quero também abraçar esses meus projetos pessoais como uma extensão daquilo que eu faço, porque também é importante para estar feliz. E então esse podcast, que ainda não tem nome, mas sei que na área de mulheres e inovação, o facto também de estar aqui no Inova e a questão da qualidade tem-me feito pensar em muitas questões e já tenho algumas ideias de mulheres em vista, e depois é uma questão de pesquisar. E agora tivemos uma formação recente com a professora Anabela Caetano, Certo. e eu fiquei com o grau de conhecimento dela, assim, um mundo, e acho que as mulheres, este tipo de pessoas ligadas à inovação têm muito para nos dizer e para nós para as ouvirmos, e é isso que me... O propósito tem a ver, houve alguém que me explicou uma vez que eu queria perceber o que era o propósito, trabalhava no marketing de propósito, e dizia-me, é aquilo que nós sabemos fazer, juntar aquilo que nós sabemos fazer com o que gostamos de fazer, e depois aquela pitadinha, o sparkling, aquela pitadinha que nos dá assim aquele glow de, ai, gosto mesmo disto, de fazer isto. E então é esse, se procurar o nosso propósito. E posso estar a trabalhar ao mesmo tempo, e isso também é trabalho. Quando estou a fazer essas conversas com mulheres, ou nestes temas, eu estou a trabalhar porque estou aqui a pensar às vezes em formas de dar visibilidade para já também mulheres que são minhas clientes, com quem é que posso falar em termos de jornalismo. Também vai havendo algumas editorias, em Portugal não existe, mas noutros países e em alguns meios, a Folha de São Paulo tem uma editoria de género, ou seja, de falar sobre tópicos de mulheres. Editoria, não me lembro agora como é que será o nome, feminina, editoria sobre mulheres, e é um tema, portanto, também já há muitas jornalistas que gostam de falar sobre esses temas, e existem meios como o site de executiva com mulheres, de executivas de topo, portanto já há essa especialização nos mídias também de falar nestes temas, e portanto que dão palco, que dão voz a pessoas que têm coisas interessantes para dizer. Se pudesses dizer uma coisa, uma empreendedora que está agora exatamente onde tu estavas quando começaste, o que seria? Ousa, acredita em ti e experimenta. Porque sem experimentar nós não sabemos. Temos que começar por algum lado e dividir as coisas em pequenos passos. Ficamos logo a pensar, mas a outra pessoa já tem aquilo, já tem... Eu também passei por isso, e agora, por isso é que posso dizer isso também. Ao ver colegas que estavam a fazer o mesmo percurso, eu já tinha um site, mas depois não o soube divulgar, e a outra pessoa já tinha... Quando, entretanto, avança com o seu site muito mais tarde, achava que estava muito mais desenvolvido. Vamos sempre olhando e comparando, que é inevitável, mas temos que acreditar em nós. E uma das coisas que vamos encontrar dificuldades, sei que já não é só uma palavra, mas e que eu há bocadinho nas dificuldades não referi, que eu sinto, às vezes é de partilhar quando as coisas correm bem, ou não tem com quem partilhar. E podes partilhar connosco. claro, mas já há aquele momento, não é numa empresa, imaginar, olha, consegui aquele... Escolheram para aquele projeto, acreditaram em mim, e aquele apetece parar para... E fica ali caladinha um bocadinho, eu posso manifestar, mas depois, pronto, há outras coisas para fazer e desligo e sigo em frente. E assim, se calhar era bom ter parado um bocadinho e usufruído daquela vitória, que é para saborear de outra forma. Mas como não há mais ninguém ao lado, as outras pessoas estão ocupadas com as suas coisas, mas tento ou partilhar com a família ou depois com outra colaboradora ou uma pessoa que colabora comigo, parceira, num projeto, acabo por contar, mas nunca a pessoa está no mesmo pé que nós, não é? Por isso, também avançarem sozinhos ou em dupla, não temos que estar sozinhos, há pessoas que não estão aptas, também conhecerem-se muito bem daquilo que são capazes, porque acho que há muita gente que se mete ou em projetos ou em startups, mas se calhar não estão preparados para aquele percurso que também é muito solitário. As decisões são solitárias, e portanto, mas as coisas têm que se fazer, tem que se tomar decisões, e é muito difícil, a pessoa pensa, pode-se ir por um lado ou por outro, mas tem que se ir, e depois aprende-se. Então fui por aquele, não resultou, vou pelo outro, mas errar faz parte do sucesso, e é ousar, acreditar e experimentar. Flor Bela, foi um prazer ter-te aqui. Obrigada.
Obrigada por esta conversa e pela forma. Bastante. Pois foi. Nem sei quanto Não sei tempo. quanto tempo passou. Consegues saber quanto tempo passou? Muito bem, foi muito agradável. Agora, para quem nos está a ver e quer saber mais sobre o View.pr ou entrar em contato com a Flor Bela, os links estão na descrição deste episódio. E a todos vocês que estão aqui, obrigada. Este podcast existe para mostrar o que está a nascer dentro da Inova Quality Hub, projetos que estão a reforçar a qualidade, a inovação e a competitividade das organizações em Portugal. Até ao próximo episódio.